que é topologia? Topologia nada mais é do que um conceito matemático, uma área, né, por si só, que a gente estuda homologias, homotopias, homeomorfismos, né, que nada mais é do que transformações, né, de num espaço euclidiano. E se a gente consegue estudar funções contínuas, né, num espaço topológico. E isso é bastante importante atualmente, pois na era da inteligência artificial a gente precisa otimizar dados e processamentos de redes neurais e uma boa otimização, uma boa transformação de uma rede neural pode auxiliar no seu desempenho de ah, raciocínio mais rápido, de pouco processamento e muitas outras funções que a gente consegue considerar. O livro que eu vou usar é o do James Mankris, que é um suíço, né? E esse livro não tem tanta aplicação por si só, é mais uma topologia geral, né? Uma topologia que envolve álgebra, lógica, que a gente opera num espaço euclidiano e não euclidiano, e a gente consegue resolver tais problemas nela. Esse vídeo aqui só vai ter uma breve introdução, o que é uma definição espaço topológico e o que é, como as propriedades são importantíssimas na teoria, né? E, e a gente vai ver agora a definição do que é uma topologia em um conjunto. Definição. A topologia num conjunto X é a coleção de tal de todos os subconjuntos de X seguindo as seguintes propriedades. Então a gente tem na primeira propriedade, o vazio e X estão na topologia. Então se a gente tem uma topologia em X, o vazio e o próprio conjunto X estão na topologia. Então vazio e X pertencem à topologia. Isso é o que então? A topologia é um conjunto vazio e X. A união de todos os elementos para qualquer subcoleção de tal está em tal. Então, qualquer subcoleção de conjuntos de todos os elementos, né, a união da topologia está na topologia. Ou seja, todo U de I pertence à topologia para qualquer AI pertencente à topologia. É meio desconexo isso, mas a gente vai entender. U é subconjunto de X. Então, se a gente tem X, U vai ser subconjunto de X. Então, a gente vai ter o quê? O U de X. XI pertence à topologia. Então, é um subconjunto, né? A união de todos os XI pertence à topologia. Ou U de X, que é o subconjunto de X, pertence à topologia se somente se o de x é igual à união de todos o 1, o 2, o 3 até o n pertence à topologia. Ah, a terceira propriedade, a interseção de todos os elementos de qualquer subcoleção finita da topologia está na topologia. Então a gente tem o 1, o 2 até o n pertence à topologia, que isso implica que a intersecção de todos os subconjuntos U de de x, que é o que? X1, x2, x3, x4 até xn, pertencem à topologia. Essas aqui são as três propriedades da definição. Se seguir essas propriedades, o que, que a gente obtém? Se todas as propriedades da definição forem satisfeitas, o conjunto X e a topologia tal em X é chamado de espaço topológico. Um espaço topológico é um par ordenado X e tal que consiste do conjunto X e a topologia tal em X. Isso é bastante legal, né? Porque a gente que é matemático, a gente estuda bastante o espaço euclidiano, né? Então a gente tem bastante, por exemplo,
Geometria analítica, a gente consegue fazer várias transformações no espaço R2, R3, R4, que a gente consegue descrever algebricamente, né? Só que a partir do R4 a gente não consegue ter uma noção gráfica, visual assim, né? Porque a gente não consegue, seres humanos, visualizar a quarta dimensão por conseguinte. Mas a gente consegue operar elas, né? Então isso aqui é muito interessante, o espaço topológico, a gente consegue, através dessa definição aqui, fazer inúmeras estudos estudos somente, né, para desenvolver problemas que a gente tem, tanto no mundo real como na matemática pura. Mas o meu intuito mesmo é mais na aplicação disso em alguns problemas, né? Como, por exemplo, inteligência artificial em redes neurais, né? Que é um subconjunto da IA. E a gente vai estudar isso mais para frente. Essa estrutura que contém de ambos os elementos, logo o conjunto X pode ter múltiplas topologias diferentes sobre ele, resultando em espaços topológicos distintos. Ou seja, a gente pode fazer tal 1, tal 2, tal 3, tal 4, finitas ou infinitas topologias, né? Dependendo do conjunto. Agora vamos fazer um exemplo aqui. Seja X um conjunto com três elementos, X é o A, B e C, né? Conjunto. O subconjunto de X é o U de X, né? Então, U é um subconjunto de X. Todo subconjunto a gente tem o que? O vazio, né? Então a gente tem U de X é o vazio, o conjunto A, conjunto B, conjunto C, conjunto AB, conjunto AC, conjunto BC e o conjunto X que é propriamente ABC. Se a gente fizer uma permutação de todos os subconjuntos de X, a gente obtém 256 coleções possíveis. Sendo essa aqui a primeira, né? Essa aqui é uma. Essa aqui é a permutação, né? Que nem eu disse, para a gente encontrar todos os subconjuntos de X, que é o U de X. N é o número total de elementos do subconjunto, então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a gente tem 2 elevado à oitava potência. Só que na topologia é diferente. Na topologia a gente tem que tomar cuidado, porque dependendo disso aqui, a gente quebra alguma dessas três propriedades. A primeira sempre vai ser satisfeita. A primeira sempre vai ser satisfeita, mas a segunda e a terceira pode ser que dê problema. E a permutação de uma topologia de U de X, a gente só obtém 29 coleções de subconjuntos na topologia de U de X. Podemos fazer infinitas ou finitas topologias, dependendo do conjunto. U de X, a gente tem o 1, o 2 até o 256, que aqui são os outros subconjuntos, né, do, do subconjunto, a coleção de subconjuntos. O 1 é o conjunto A, o 2 é o conjunto AB, conjunto 3, o de 3, né, o ABC, que é o próprio X, e assim vai. Aqui é o conjunto vazio, até o 256, seguindo a permutação. Tal 1, vazio e X, que é uma topologia trivial, que a gente já vai ver. Tal 2 é o vazio e X e o conjunto A. Tal 3 é o conjunto vazio e X e o conjunto B, ou seja, a gente está seguindo a primeira propriedade, que é o vazio e X pertencem à topologia. Então a gente tem, se o tal 4 vai ser o vazio e X e o conjunto C, o tal 5 vai ser, depende agora, né? Porque a gente tem que analisar a segunda propriedade e a terceira, né? Que a segunda é todo xi pertence à topologia, então a união de todos os xis pertence à topologia. E a terceira é o que? Que x1, x2, x3 até xn pertence à topologia. E a gente tem tal 29, 29ª.
Notemos que cada topologia que regem as três propriedades da definição forma um espaço topológico. Exatamente. Que a gente consegue utilizar em diversas áreas que a gente estuda na matemática, como álgebra linear, a geometria analítica, que é a própria álgebra linear, né? Própria geometria euclidiana, geometria diferencial, né? Ah, Voltando aqui, a gente tem aqui topologia trivial e topologia indiscreta. Então, se a gente tem esse tal 1 aqui, isso aqui é a topologia indiscreta. Sempre a gente vai obter ela em qualquer topologia que a gente fizer. Então, a gente tem o vazio e X, que é a topologia indiscreta, e a topologia indiscreta. A indiscreta nada mais é que o próprio conjunto U de X. Se a gente pega X e pega o subconjunto dele completo, a gente coloca ele aqui, ele dá a topologia discreta. Note que a topologia indiscreta está contida ou igual à topologia discreta, dependendo do. É igual porque depende do subconjunto. Tem vez que o subconjunto da discreta vai ser igual à indiscreta. Ou seja, a topologia indiscreta é um subconjunto da topologia discreta. OBS, isso sempre vai acontecer em qualquer topologia que fazemos em um conjunto. Bom, é isso e o próximo assunto vai ser, em um próximo futuro vídeo, vai ser uma base para uma topologia. É isso, valeu, falou!